Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. E é isto. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. E cá estamos, não é? Confinados, cada um na sua casa, porque não fazemos parte do mesmo agregado familiar. Apesar de termos Por acaso, não é bem assim, decidimos cada um estar confinado na casa do outro. O Guilherme Duarte mudou-se para a minha casa, eu mudei-me para a casa dele, ele toma conta da Amélia, ele toma conta da Zaya e pronto. Para este último ano já foi pouco emocionante e diferente, então decidimos baralhar aqui um bocado as coisas. Ok, não? Mas cada um leva, as mulheres ficam na casa respectiva ou vêm? É tipo wife swap? Não há cá porcarias. Okay. Aqui, isto é gente séria, tu sabes disso, não é? Elas ficam, mas só para fazer o jantar e lavar a louça. Não? Claro, também, não é? Até porque não há sexo nestas relações, não é? Nas nossas relações não há sexo. Isto é só mesmo sexo utilitário. É para as pessoas que têm pouco intelecto, não é? E que perdem muito tempo nessas atividades mundanas de fazer sexo. Nós estamos a pensar, a criar, não temos tempo para stick para a barbucha. Nem de propósito, não foi combinado, mas nós somos como aqueles casais que fazem patinagem artística há muitos anos e já adivinham os movimentos um do outro. Eu queria te perguntar se estás a sofrer de foda. Foda, que é o Fear of Dating Again, não é? Exatamente. É isso. Epá, tu és um homem que estás sempre a par do que se passa aí no mundo, não é? Eu estou sempre, sei tudo o que acontece. Não tenho, porque efetivamente estou comprometido, mas se agora voltasse ao mercado, poderia provavelmente sofrer disso. Acho que sim. Não sei, apesar de também termos à disposição ferramentas que eu não tinha no meu tempo de solteiro. Mas essa é a questão, é que se algum de nós ficasse, por acaso, solteiro ou qualquer outra pessoa, depois de relações de longa duração, há sempre o foda, que antes não tinha nome, agora passou a ter nome durante a pandemia, porque são as pessoas que voltaram a dating, não é? O fear of dating again, depois de confinadas, muitas delas recorrendo às tais novas ferramentas, como tu disseste, mas é sempre normal uma pessoa sentir-se enferrujada quando vai ao ginásio, não é? Sim. É normal, mas parece que este conceito, que se calhar vem um bocadinho no seguimento do FOMO e do JOMO, para quem não sabe, FOMO é Fear of Missing Out, aquelas pessoas que têm medo de ficar em casa quando há uma grande festa. O Joy of Missing Out é as pessoas que querem ficar em casa quando há uma grande festa. Mas agora temos o foda. E eu pergunto, Guilherme Duarte, tu que és uma pessoa, um gajo rijo de barba rija, que não há cá mariquices para nada, não achas que isto é um bocado um problema de primeiro mundo? Sim, talvez seja um bocadinho, não é? Mas eu quando vi isso, por acaso, não associei à pandemia. Associei mesmo ao medo de voltar a encontros, ao dating, mas no geral, de pessoas que estão em relações longas e que acham que já perderam o game, já não sabem como é que a coisa funciona. Principalmente, imagina, estás casado há 30 anos, divorcias há 20 anos, divorcias-te com 50. Como é que é o game? Onde é que tu vais sacar? Não, o game mudou completamente. Sacas onde? Com 50 anos? Sim, no platô? É tipo aqueles filmes que tu vens do passado e de repente apareces no presente e tens que aprender a lidar com um automóvel ou com um telefone, não é? Sim. Porquê? Porque muitos dos instrumentos hoje do dating, mesmo para pessoas de 50, 40 anos que são solteiras mas que estão no game, essas pessoas já sabem operar com Tinders e com outro tipo de ferramentas para o dating. Olha, se calhar está aí um filme engraçado, uma comédia romântica engraçada. Sim, é um bocadinho aquele do virgem aos 40 anos, não é? Sim. Esse não é o dating again, porque ele nunca tinha deitado, não é? Mas
é um bocado, pá, não sabe o que é que vale. Imagina, tu estás, passaram 30 anos desde do teu último encontro, seja porque conheceste algures, ou por blind date, ou amigos de amigos. O que é que vale agora no primeiro encontro que não valia há 30 anos? Não é? O que é que vale? O que é que é considerado cavalheiro? Por exemplo, ainda é considerado cavalheiro pagar o jantar? Ainda é percebes? Chapada no covalo logo? Como é que é? Eu uma vez fui sair com uma rapariga escandinava e abri-lhe a porta e fiz outra coisa qualquer que já não me lembro e falámos sobre isso. Fiz outra coisa qualquer que já não me lembro, dei-lhe uma chapada na cara ou assim. Não, uma coisa dessas pequenas cortesias de, sei lá, não faço ideia, estou a inventar, mas esperar que ela se sentasse para me sentar à mesa, tipo, Sim. não me sentar logo antes, né? Uma merda qualquer. E ela mandou assim uma piada qualquer por causa do seu português e falámos sobre isso. Não foi uma cena de tensão, não é? E eu disse, olha, eu percebo que nesta questão da igualdade tu não precisas que eu te abra a porta e consegues abrir a porta, nem que eu espero que tu te sentes, mas isto são pequenas características que para mim são reveladoras de boa educação, que não têm nada a ver com a questão homem e mulher, percebes? Eu não as vejo assim, como eu sou homem, tenho que lhe abrir a porta, não é? E depois quem é que paga o jantar? Eu acho que nessa altura dividi, quando ela disse isso, já estou livre, agora é dividir. E aí comecei logo garrafa de vinho mais cara. E... É que aí era engraçado ela depois no fim dizer que não, que o homem tem a obrigação de pagar. Não me parece. Era giro. Mas parece que a foda, ou seja, a falta de foda, que cria esta nova foda, não é? Coisas como quando voltas a estar com alguém, tocas nessa pessoa, mão com mão, tiras a máscara, e inclusive algum tipo de comportamentos, porque passou a ver o dating online, ou seja, não apenas no uso das apps para conhecer alguém, mas para fazer menos dates online. Imagina, tal como eu e tu estamos agora aqui a falar, combinares e fazeres um date, estares em casa a beber um copo de vinho, outra pessoa também. Sim. E muitas vezes depois tirar a camisola, está calor aí, tira a camisola, não é? E baixa a câmera. A câmera começa a fazer assim, para os amigos que estão a ver os patronos. Há uma certa altura que já não se vê caras, não é? Que é a forma segura de fazer sexo virtual, é sem mostrar e as a questão de não estar ao vivo, se isso pode, se estiveres em casa, também pode acontecer o contrário, que é estás num ambiente mais controlado, não é? Imagina, podes sempre fazer uma coisa que é, este date está a ser uma seca, vou fingir que vou à casa de banho quando estás num restaurante e foges sem pagar, não é? Aqui podes simplesmente desligar a chamada. Sim. Tem essa vantagem. Sim, também é verdade. Ou se dizer que a internet, que tens internet da nós e que o sinal está uma merda, não é? Por exemplo. Mas também, se for ao vivo, se nesta fase for ao vivo e tiver a correr mal o date, podes começar a tossir. Depois começas a tossir e a outra pessoa, se calhar é melhor cada um ir para a sua casa. Ou não, se for um gajo, os gajos arriscam, não é? O gajo, tipo, a mulher começa a tossir o gajo, e a dizer que não tem paladar, não está a saborear o jantar, nem cheira nada. Ele, está bem, mas não vamos também agora estar a cancelar. Exatamente. Queres lá ir a casa? Sabes que há imensos falsos positivos, não é? Sim, quer dizer, por amor de Deus. Então, olha, se não sentes o sabor, melhor. Não escuso tomar banho. Bem. Isso vem no seguimento daquela grande máxima desse pensador lusitano chamado Kim Barreiros, que dizia, quando um gajo está com pau, vai com sida, vai com tudo, não é? E agora vai com Covid também, imagino eu. Sim, acho que sim. Acho que também as pessoas já faziam sexo com doenças mais graves do que a Covid, não é? Mais graves, individualmente, mas olha, eu estava a pensar nisto, não no geral. Sem menosprezar, obviamente, as questões resultantes do confinamento, do isolamento, estás sozinho. Eu conheço pessoas que vivem sozinhas e que é bastante mais difícil para elas o confinamento, sim. Não é? Não têm parceiros, não é? Imagino que também há outros que têm parceiros e para quem é mais difícil o confinamento preferiam estar sozinhos, não é? Mas é claramente um problema, sem querer descartar a importância, é claramente um problema do primeiro mundo e faz-me pensar também estão a surgir uma série de problemas com esta questão da pandemia, já falámos de muitos aqui, questões relacionadas com a saúde mental. E um dos que falámos na semana passada, e pode fazer a ponte para o próximo tema,
das eleições, despachar aqui as eleições também rapidamente, porque já deitei eleições pelos olhos e acho que toda a gente deita, mas que tem a ver com a zanga, não é? Com a? Zanga, as pessoas andam zangadas, Sim. E tal como normalmente tu arranjas escapes para essa zanga, não é? Ou é em casa, ou é com o político, ou é nas redes sociais, tu vais atrás de alguém, zangar-te com essa pessoa, vais ao perfil dessa pessoa dizer, mas porque é que tu acreditas nisso, porque é que tu pintas os lábios, porque é que tu... o que seja. E eu quando fui votar no domingo, fui votar logo muito cedo, queria despachar aquilo, e fui um bocado estúpido, porque devia ter seguido as instruções ou os conselhos da Comissão Nacional de Eleições, que dizia para não ir logo às 8, porque poderia haver alguns atrasos devido às questões de segurança, de Covid, e porque há sempre desistências e substituições nas mesas, e com as questões de segurança era possível que se atrasasse. Mas pronto, estava ali na boa, percebi que aquilo se ia atrasar alguns minutos e esperei na fila. E em 5 minutos, às 8h10, já havia pessoal aos gritos. Tipo, já havia uma velha a discutir com um velho, uma velha a discutir com os voluntários, que não tinham culpa nenhuma de estar ali, estavam a tentar explicar, olha, isto vai abrir um bocadinho, estamos aqui. E, claro, os achistas, porque também havia logo uma gaja que começou logo a dizer 2 filas, isto tinha que ter era 4 filas, obviamente, não é? E eu estava a pensar, mas tu achas que ninguém aqui da junta de freguesia, tipo, não se sentaram a pensar como fazer isto? Tendo em conta que há gajos com walkie-talkies e com coletes. Às vezes também pode acontecer. Pode, mas não parecia, estavam organizados. E uma das questões era que não havia espaço para haver mais 2 filas. E então eles tinham que ir chamando, ou seja, não havia, porque aquilo havia A, B, C, D, mas eles não podiam fazer 4 filas A, B, C, D, então tinham que ir chamando, diziam, não é A, B, C, D, mas era tipo mesa 18 e mesa 20, não é? Iam chamando. E o que eu notei era, estas pessoas estão aqui há 10, 15 minutos, já está tudo aos gritos e a reclamar. E eu pensei, sim, é chato estar à espera. Normalmente tens problemas quando vais a repartições públicas do Estado. Muitas delas, já todos nós tivemos na segurança social ou nas finanças. Mas isto é um contexto de organizar eleições em pandemia com segurança. E eu pensava, tipo, não é, as pessoas não são capazes de ter um bocadinho de calma e dizer, olha, hoje se calhar vou esperar meia hora para votar. Vou aceitar isso. Calma e de empatia. Sim. E depois são os primeiros a pôr a fotografia na net e a dizer, já cumpri o meu dever cívico, sou um cidadão exemplar e o caralho, e quem não vota é que é isto e aquilo. E depois estão lá e são umas bestas, percebes? Para os outros. Sim, eu estava a ver, estava lá uma miúda, coitada. Eu pensei, esta mulher vai estar aqui, elas vão estar ali 12 horas. Ela ia estar ali das 8 às 7 e tal, não é? Ele fecha às 7, as urnas, não é? Sim, e por cima voluntário. Sim, e estava a pensar, ela estava lá com a sua coisinha, o seu iPad e com não sei o quê, a explicar às pessoas, bem disposta, não é? Acho eu, quer dizer, às 8h30 já não devia estar bem disposta. E eu pensar assim, juro que me virar para trás e dizer, tu aí, velho, gordo, careca, quem tu és. São 8h20 da manhã, menos, tipo, há pessoal que ainda não tomou café. Sossega, passarinha, tipo, vamos todos votar com calma. E depois quando os gajos abriram a porta aquilo começou a avançar rapidamente. Eu acho que ninguém deve ter esperado depois mais de 15, 20 minutos. E a minha namorada foi votar noutra escola, demorou 5 minutos. E estava tudo super bem organizado. E quem essa pessoa que refilou mais, tinha cara de quem ia votar em quem? Tivesses que arriscar. Bem, um dos gajos, um velho não era velho, mas era assim um gajo de 60. Eu diria que talvez... não sei ali onde era, eu diria Marcelo ou Ventura, sim, não sei, mas havia uma gaja que me estava a irritar bastante e que eu desejei por um momento que ela morresse com Covid, confesso-te. Sim. E ainda por cima ela era assim um bocadinho anafadinha, portanto é daquelas que está em população de risco, estás a ver? Sim. E pensei, deve ter tensão alta também, né? Está sempre tão enervada, deve ter tensão alta. Se calhar também estava outra coisa, que era, não tinha tomado o pequeno almoço ainda, estava com... Eu também fico assim, eu já tinha tomado o pequeno almoço, por exemplo, porque eu não ia para ali, por isso é que eu estava mais calmo, não é? Eu depois fico um bocado gremlin quando não como. Mas isto só para dizer o quê? Compreendo que as pessoas estejam... Passado 20 horas sem comer, começas a ficar mais calminho, porque não tens energia para te chatear. Também é verdade, também é verdade. É como aos veganos, às vezes, só comer uma saladinha de rúcula e estão ali calminhos. Por isso é que são pacifistas, normalmente. Não têm energia para se chatear com nada, não é? Mas olha, eu sei que tu escreveste um texto longo e profundo, com uma capacidade analítica grande no teu blog. Escrevi hoje de manhã.
Exatamente. Podemos, imagino que tens aí as ideias frescas, mas queria só, antes de avançarmos para uma análise do que aconteceu, queria só dizer uma coisa, que é, eu acho que sou insuspeito quanto ao Marcelo. Eu não sou um apoiante do Marcelo, mas tenho que dizer uma coisa, foi o único candidato, não sei se é por ser Presidente da República e voltar a ser, que falou da pandemia no seu discurso, e que começou o discurso a falar da pandemia e, mais do que tudo, das vítimas. Foi a única pessoa que falou das vítimas. Olha que ele não, disse, este é o dia com mais vítimas. Viste? Mas vi mais gente a falar, sim. Vi gente a... Não deu tanto ênfase como ele foi o que deu mais, mas vi alguns a dizer, a agradecer, primeiro a lamentar as vítimas e a agradecer a toda a gente, aos médicos, então peço e não sei desculpa. quê. Não me lembro quem, mas vi pelo menos mais um ou dois a falar disso. Não ele abriu o discurso com isso, mas não deu tanta ênfase, não, como eu. Sim. Abriu o discurso com isso, e que eu achei interessante. Outra questão é que, a meio do discurso do novo presidente, numa altura de pandemia, a TVI cortou-lhe o discurso para ir para a gala, não sei se foi do Big Brother ou de uma merda qualquer. E eu acho que isso podem dizer é o que é, mas é um espelho atual da comunicação social, não, mas dos órgãos de comunicação, que é diferente da comunicação social. A TVI não é apenas comunicação social, é um órgão de comunicação. Mas tem a ver muito com a sociedade de espetáculo em que nós vivemos, em que interessa, obviamente, que os candidatos insultem, mas interessa menos quando já acabou a cena e o homem está a fazer um discurso de estadista e há que ir para a gala. Não sei qual é que não sei se era do Big Brother ou não. Sim, não sei se os outros fizeram o mesmo, não sei qual é que foi a duração do discurso. Não sei, se calhar outros fizeram, mas seja quem for, mesmo que, não estou a dizer por ser a TVI, que acho que é muito simbólico do tempo em que nós vivemos. Sim, já devem ter visto, provavelmente olharam para as audiências em tempo real. Opa, espera lá que isto já não está a perder a audiência. Pumba. O SAP já discursou. Isto já acabou, já se sabe. Quem já sabe quem é que fica em que lugar, não é? Pumba. Sim. Bora lá para... Já não interessa, pronto. Portanto, sim, não sei se os outros fizeram, eu estava a ver na SIC, acho eu, mas também não estava a ver tudo ao detalhe. Hoje fui rever alguns discursos para escrever o texto. Mas sim, foi mais uma noitinha, não é? Uma noitinha de eleições. Que ilações tu tiras das eleições? Eu não tiro assim muito, não é? É aquilo que já estava à espera, as sondagens acertaram, mais ou menos, em quase tudo. Talvez esperava-se que a distância da Ana Gomes para o Ventura fosse maior do que um ponto. Falava-se em 2 ou 3, acabou por ser 1. Não sei, eu fiz algumas, aquelas análises políticos, os politólogos fazem e as pessoas. Eu fiz uma análise, encontrei um padrão que não vi ninguém falar, que é nas zonas, agora é um bocadinho irrelevante porque com a pandemia não há vida noturna, mas nos concelhos onde há menos vida noturna são mais propensos a votar Ventura. Portanto, falta de diversão à noite, falta de foda, leva a descontentamento, leva a votar Ventura. Foi uma análise, poderá haver concelhos em que são a exceção a essa regra, mas por norma foi isso que aconteceu. E talvez também vi uma coisa gira, que foi na Buraca, Ventura teve 11%, em Cascais e no Estoril teve 19%. Eu ia dizer isso. Portanto, quando se fala do voto antissistema, parece que são os mais privilegiados que estão a votar contra o sistema. Claro. Ou seja, claro. É paradoxal. Claro. Não é paradoxal. E a Buraca tem lá uma zona de ciganos. Sim. Portanto, era de esperar que até o Ventura pudesse ter mais votos, não é? Por vir essa raiva anti-cigana. Mas nós falámos disso no último podcast e eu falei disso, que conhecia e tinha ouvido falar de várias pessoas ali de Cascais que se insurgem contra o sistema, o que me dá imensa vontade de rir, porque eles são aqueles que mais beneficiaram do sistema, ou seja, são pessoas que tiveram a sorte, e não tenho culpa disso, mas de os pais, ou seja, eu estudei numa escola onde o meu colega atrás era filho de um ministro, por exemplo, do governo do PSD. Conheço várias pessoas. Colega atrás, já estava a ir ao cu. Na altura, já estava a ir ao cu. E são pessoas que já são privilegiadas e cujo sistema, ou seja, mesmo que o sistema tenha falhas e falhas graves e há questões de corrupção, são pessoas que não são gravemente prejudicadas por esse sistema. Sim, Antes, pelo contrário, muitas vezes esse nepotismo e esses conhecimentos
escritórios de advogados certos, nos conselhos de administração certos, são aqueles que lhes permitem progredir com mais facilidade. E isso não deixa de ser curioso. Sim, até terá muito a ver com os impostos, se calhar, com o flat rate que ele fala, como fala a Iniciativa Liberal. Mas, por exemplo, eu vi um que Alvalade e Marvila, que são concelhos, freguesias adjacentes, não é? Que uma ao lado da outra. Alvalade teve, no Iniciativa Liberal, portanto, no Maian, teve 8 ou 9%. Marvila, 1%. Ao lado de um outro. Uma zona um bocadinho mais bem, não é? Que tem gente um bocadinho com mais posses. Não é tanto o meu caso, mas ali o pessoal mais da Avenida de Roma e da Avenida da Igreja. E que votam mais Iniciativa Liberal. E uma zona Marvila, que é mais... Começa a ser uma zona bem, tem zona coisa, mas é uma zona mais povo, não é? De Santos Populares. Vota. Portanto, vota menos Iniciativa Liberal. Portanto, era o que eu dizia. O azar da Iniciativa Liberal é Portugal tem muitos pobres. Porque se calhar Portugal tem muitos ricos, a Iniciativa Liberal tinha mais apoios. Portanto, alguma coisa. A comunicação deles ou não está a funcionar bem, ou afinal não funciona tão bem como eles dizem que funciona o liberalismo. É preciso ver. Eu acho que, obviamente, os grandes vencedores são o Marcelo, porque ganhou na primeira volta, e portanto é um vencedor, né? Não se pode esconder isso, não é? O Costa, de certa maneira, porque apostou no Marcelo e ganhou, e mais do que tudo, eu acho que mesmo, e já vamos a outro grande vencedor, o Dr. Sapo de Loiça, mas mesmo num período de pandemia e de claramente haver uma margem de descontentes antissistema, como já existiram noutros países, a maioria dos portugueses continua a acreditar neste bipartidarismo e de figuras já conhecidas da República, por assim dizer, não é? Sim, eu estou a dizer isto em juízo, se é mal ou bem é o que tem sido, e portanto não são muito aventureiros nestas questões de isto está mal, olha, está mal. O quê? Não somos um povo dado à mudança, não é? Já lá vai o tempo em que a gente olhava para o horizonte e dizia, vamos lá ver o que é que há ali. Agora já não, agora é... E depois também... pode haver monstros ali. E também há aquela coisa que é... Mas qual mudança, não é? Pois, exato, não há uma alternativa válida, não é? Sim, ou seja, a minha natureza é uma natureza relativamente insatisfeita e quando eu olho para a minha vida, eu olho para o arco da minha vida e de experimentalismo e de questionar. Mas também cheguei a uma fase da vida em que, se é para mudar, para mudar e para ser uma coisa pior, se calhar fica quieto, não é? Sim, pode ser adepto daquela que às vezes é preciso mandar abaixo para construir de novo melhor, não é? Pronto. Não sei, eu olhando para a história, quando vejo isso, nunca correu bem. Nunca correu muito bem. Berlim está uma cidade bastante bonita. Não sei o quê. Londres também está bonito. Camboja, 1970. Isto aqui realmente há uma cena de privilegiados e há pobres não sei o quê. Comeres vermelhos, pumba, 1/3 da população com o caralho, não é? Tens óculos és burguês, pumba, campo de concentração, não é? Mas imagina, o Camboja com menos de 1/3 da população, será que não ficou também melhor em certos aspectos? Por exemplo, é mais fácil arranjar lugar para o carro também. Pois é, não se perde tanto tempo nas filas de trânsito das jangadas. É? O que eu estou a dizer é, nem sempre mandar abaixo, por exemplo, 25 de Abril, mandar abaixo, sim, mas se tu reparares, mesmo a Revolução do 25 de Abril não foi uma revolução, de repente, de terra queimada, em que se fodeu tudo o que existia, não é? Eu acho que há aqui um equilíbrio. Mas pronto, sim. O que é que eu tinha a dizer? Mas sim, o Costa não se comprometeu muito, não é? Apoiou o candidato vencedor. É tipo, imagina, vais para uma corrida de cavalos e só um cavalo é que tem 4 patas. Os outros cavalos têm 2 patas e uma está manca, está toda podre. E chega ao Costa e diz, eu vou apostar naquele cavalo. É que os outros apostam no... Pronto, o CDS e o PSD apostam no candidato que está no espectro político deles, não é? Eu não me lembro de outra vez de o PS ter apoiado um candidato que não fosse de PS, ou ao contrário, ao PSD. Isso fora as coligações, PSD, CDS, assim. Portanto, o Costa chegou lá e diz, então espera lá, que os cavalos só têm 2 pernas, portanto eu vou apostar ali no Marcelo. E pronto, não se comprometeu, acaba por ter o PS uma dupla vitória, porque por um lado apoiou o Marcelo, ganhou. Por outro lado, a Ana Gomes teve o apoio de alguns membros do PS e é uma militante do PS e ficou em segundo lugar. Portanto, há aqui uma espécie de dupla vitória, não é? E ainda ganha de outra maneira, que é
o medo da ascensão do Chega vai levar, ou seja, porque isto há uma ação tem uma reação, e o facto do Chega ter tido 400 mil votos, não é? Perto disso, acho eu. Mas Perto de 500 mil, 480. Perto de 500 mil, não é? E já lá vamos, porque são eleições diferentes das eleições legislativas. Sim, não é o Chega, é o Ventura, é um bocadinho. É o Ventura, e duvido que ele tenha esta votação nas legislativas, mas nunca se sabe. Mas a questão é, da mesma maneira que ele gera num eleitorado, desperta este desejo de abanar o sistema, de mandar abaixo, de castigar, não é? O voto de protesto. Também gera, ele era o candidato com mais desaprovação. Nenhum outro, nem a Marisa, nem o João Ferreira. O fator Trump é a mesma coisa. Portanto, isso também funciona para o outro lado, que há muita gente que não o pode ver à frente, não é? Muita gente. Sim. E isso é o quê? E isso beneficia quem? Beneficia o PS. Ou seja, beneficia até um voto útil no futuro. No futuro beneficia. Sai do Bloco de Esquerda principalmente, do PCP são mais fiéis, não é? Mas sai muito do Bloco de Esquerda para ir... Aliás, a Marisa Matias é sinal disso, não é? Ela passou de 10% de outras eleições para 4%, ou 3, tal, a coisa que foi. Eu acho que claramente a grande derrotada é a esquerda, e a esquerda menos de poder, não é? O PCP e o Bloco de Esquerda. São esquerda, não sei se não são esquerda de poder, não é? Governaram ao lado no sentido, do PS. Mas nunca tiveram ministros, tirando no prego. É isso que eu estou a dizer. Mas é uma esquerda de poder, neste momento, não é? Sim, eu percebo o que estás a dizer. É uma esquerda... Sim, não é o MRPP. Quando eu digo não é uma esquerda de poder, é uma esquerda que não ocupou lugares ministeriais, mas é de poder no sentido em que possibilitou a existência de um governo, isso sim. Mas é uma esquerda... repara, até já ouvi pessoas dizer, já ouvi isto várias vezes, que é, eu voto no PCP até ao dia em que o PCP puder ser governo. No dia em que o PCP puder ser governo, eu deixo de votar PCP. Não é? Portanto, sim, o meu pai sempre diz isso. Voto no partido tal, se algum dia fossem, eu tirava, porque sou contra poder, sempre, por definição. O meu pai diz isso. Agora, um dos grandes vencedores é claramente o Dr. Sapo de Loiça. Sim, não. Porquê? Porque ele, lá está, ele conseguiu gritar vitória e derrota ao mesmo tempo. Que é mesmo ao estilo de André Ventura. Consegue ser incoerente até nisso. Eu não percebi isso, conta-me lá. Então, ele pôs como fasquia ficar em segundo lugar. Ter 15%, ficar em segundo lugar à frente da Ana Gomes, se não demitia-se. Ou seja, essa era a fasquia dele. Sim. Ele não alcançou essa fasquia, logo perdeu. Mas ganhou. Mas ele não perdeu. Não, eu também acho que ele não perdeu. Perdeu porque pôs a fasquia muito alta. Não é? Claro, eu hoje estava a falar com uma amiga que ela estava a dizer isso e que agora ele ia pagar por isto. Bullshit. Não, vai ser reforçado disto. Não sei se há um lado completamente pensado nisto, se há um lado também aleatório, mas ou seja, o efeito, seja ele qual for, seja intencional ou não, é a favor dele. Não gosto de utilizar a palavra brilhante na mesma frase que o Dr. Sapo de Loiça, mas porquê? Porque o que acontece pode ser brilhante no sentido de brilhar como o ouro, ou como os cristais. Que ele consegue uma coisa inaudita na democracia, que é passar numa eleição de 1% para 10%. Sim, é uma eleição presidencial num contexto de pandemia, tem imensas circunstâncias. Claro que sim, se houvesse legislativas eu não teria 10%, eu entendo isso. Mas não deixa de ser, tem um valor simbólico. E o Bloco de Esquerda, quando apareceu, também subiu muito de umas para as outras, não foi tanto. Sim. Mas subiu bastante. Isso é no prazo de um ano. Sim, não existia o partido, há um ano e meio o partido não existia. Não é? Sim, E claro que nós falámos disso na semana passada, a tempestade perfeita da pandemia, do medo, da crise, uma série de merdas. O Chicão. Eu tinha-se a favor dele. O Chicão basicamente é um portal de votos do CDS para o Chega. Entra-lhe pelo cu e sai pela boca os votos. Todas essas circunstâncias que são importantes. O que vai acontecer ele vai se demitir, porque é um homem de palavra. Espera aí, que tinha esta merda. Deixa-me ligar aqui isto, que eu tinha isto aqui nos dados. Burro. Sou mesmo burro. Então, pode ser por isso que está com alguns cortes. Está com cortes?
Aqueles cortes normais de videochamada. Oi? Agora estás já mudei. pausado. Parece E um cadáver. o que é que eu te ia dizer? Que ele agora admite Neste momento vou falar é um sozinho. homem de palavra. O que é que eu vou falar A vitória sem o ninguém lhe Gonçalves? tira porque O Gonçalves há 6 agora, meses. como mudou os dados para Wi-Fi, a ligação foi Existiu. abaixo. E então, Guilherme? agora, aí? pronto, agora já apareceu. Estava eu a falar sozinho. Eu também estava a falar sozinho. Ok, pronto. Já está? Posso recomeçar? Já está. Já. Então recomeça. Recomeça. Queres se fazer uma importante. palminha para um corte ou não é preciso? Não é preciso. Se As for. pessoas... Se for. Não, porque eu fui narrando esta pausa. Foste. Portanto, E ele ganha nas mesmas eleições porque é um resultado histórico que ninguém estava à espera há um ano. Demite-se porque é um homem de palavra, faz uma nova convenção do partido, tem imensa publicidade durante a convenção e há diretos e toda a gente vai lá falar, portanto tem mais espaço mediático e volta em grande. E volta, aliás, segundo a narrativa que ele adora, do homem providencial, messiânico. Repare, isto aconteceu já eu sei que, não sei se as pessoas se lembram, não devem se lembrar, aconteceu com Salazar, de outra maneira, que é Salazar veio para Lisboa, foram chamá-lo à academia, e ele veio para o governo e disse, não, isto é uma cambada de políticos e não sei o quê, voltou para Coimbra, e depois foram chamá-lo e ele voltou como presidente do Conselho, como primeiro-ministro. Portanto, esta ideia, não é? O Cavaco também tem essa coisa, não é? Não, eu nem queria ir fui fazer a rodagem ao carro quando fui ao Congresso, não é? Esta ideia do homem providencial que não quer uma coisa, mas que se sacrifica, isto assenta que nem uma luva nesta narrativa do gajo que vai se ajoelhar à frente do túmulo de Dom Afonso Henriques antes das eleições. Que deixa-me dizer-te, em relação ao Dom Afonso Henriques, que é o Dom Afonso Henriques é filho de um imigrante e de uma estrangeira. Portanto, é só para quem não sabe, mas acontece. E o Dom Afonso Henriques não era bem português, não é? E mais. É um homem do sistema. Porque os pais eram nobres e o avô era simplesmente o homem mais poderoso da Península Ibérica. Portanto, vão-se foder com o Dom Afonso Henriques. Que eu gosto muito do rei, mas era um homem do sistema. E eu não sei se foi planeada essa questão. Eu acho que não. Acho que lhe saiu o tiro pela culatra. Ele quis ficar à frente da Ana Gomes e disse aquilo a pensar que ia conseguir. E saiu-lhe. Eu acho que se ele não tem feito aquela pirraça com a Ana Gomes, podia ter ficado em segundo. Acho que podia ter ficado em segundo. Acho que aquilo lhe saiu um bocadinho. Ele achou que a esquerda se ia dividir mais e ele era o único candidato ali à direita e que poderia ficar em segundo lugar. Mas, obviamente, que é tipo o mágico. Tens o double outcome, não é? O mágico, quando te pergunta, escolhe aqui entre isto, o A e o B, tu escolhes o B. E ele, se quiser que tu tivesse escolhido o A, ele diz, ok, então o B é para deitar fora. Se não quisesse, ele diz, ok, então ficas com o B. É o chamado double outcome, em que ele sabe qualquer um dos resultados, ele tem uma estratégia. E essa estratégia que tu disseste é mais do que óbvia. Ele sempre disse que foi capaz de negar numa das entrevistas dos debates que se iria recandidatar, e ele sabe que se vai recandidatar e que ganha e que sai fortalecido. E repare, e depois e tudo o que está à volta dessa recandidatura e da aclamação ou seja, é quase o mártir que é ungido em palco, não é? Como tu viste noutra coisa, as pessoas a chorar, não é? Sim, ele a chorar e pessoas a chorar. Sim. Aliás, eu gostei de uma frase que ele disse, que foi, eu, humildemente, depois desses resultados, posso olhar para mim mesmo e agradecer a Deus por me ter escolhido para liderar este país. Ou seja, é mais um paradoxo. A André Ventura contradiz na mesma frase, porque ele diz, eu, humildemente, fui escolhido por Deus. Ou seja, ele é tão humilde, foi escolhido por Deus. E depois houve quem dissesse, acho que foi o Daniel Carapeto, um humorista, no Twitter, a dizer, então, mas o enviado de Deus só fica em terceiro lugar? Olha que Deus é um bocado merdas, não é? Não tem poder nenhum. Se o enviado de Deus só consegue ficar em terceiro lugar... Nós já tínhamos visto aqui duas coisas. Um é que ele fala começa as frases no infinitivo, fala de si na terceira pessoa, o André Ventura, e agora descobrimos também que ele diz 13, não é? 13. Isso para mim 13. É que foi a gota d'água. A gota d'água. Uma coisa é ser nazi. Sim. Pá, eu disse também. São escolhas. Sim, são escolhas. Agora, dizer 13... nem o tino. É que assim, vamos imaginar, eu estou aqui num café e tal, e está um gajo nazi, eu ainda sinto naquela de, eu posso ter uma conversa contigo, eu vou discordar contigo e tal. Sim. Agora,
Se alguém diz 13, pá, aí é que eu perco a cabeça. Sim, Percebes? se ele O diz, 13, se ele diz, eu sou nazi, sim senhor, epá, o meu grupo sou eu e mais 12, somos 13, e tu, ei, foda-se, assim é que não. agora é que tu estragaste tudo. Estava a correr bem a conversa. Mas uma das coisas que ele faz muito bem, e ontem já se viu isso, mesmo inadvertidamente, nós já falámos que tem a ver com a questão do ressentimento, do ódio e do outro, do oposto ao outro. E do outro pode ser o das que não é apenas o cigano, não é? Mano, Não é apenas o cigano, pode ser um gajo como eu, que pá, claramente nunca esteve ligado a um partido de esquerda e que já votou em partidos de esquerda e direita e que, por exemplo, nunca nas legislativas, pá, nunca votei PS ou PSD, tenho graves problemas, como ele diz, também tenho problemas com o sistema e com os tais escritórios de advogados que têm deputados que fazem leis para favorecer depois os seus clientes e tudo isso. Mas tens problemas com a autoridade, ele gosta muito da autoridade. Também é verdade, não é? É verdade. Mas que é uma cena que nós já falámos aqui e que ele capitaliza isso. Eu estava a pensar, pá, se tu pensares em líderes, grandes líderes, imagina no Gandhi, no Martin Luther King, no Nelson Mandela, pessoas que tiveram algum impacto e que deixaram um legado, não é? Coisas que mudaram coisas importantes. Há duas questões. Nenhuma dessas pessoas se via como uma figura messiânica. Tu nunca viste nenhum destes gajos dizer eu sou um enviado de Deus, sigam-me, sigam-me como se eu fosse um líder de um culto, não é? Não diziam, mas também deviam sentir. Também deviam sentir. Principalmente o Luther King e o Gandhi deviam ter um bocadinho essa. O Luther King era pastor, não é? Também, da igreja. Sim. Mas tu vês os discursos deles, são discursos de uma claro, enorme não é centrado humildade. nele. Claro, não é centrado nele. É isso que eu estou a dizer. Isso, estou a dizer que lá no fundo todos eles deviam ter um bocadinho esse complexo de Deus, não é? Mais me ajudas, que é, eu nunca olhei para estes homens e pensei, estes gajos são infalíveis. Eu vou atrás deles, sim ou sim. Se eu olhasse para eles, pensava, pá, estes gajos têm o Martin Luther King, encornava a mulher, por exemplo. Todos eles, já histórias... Não era, batia na mulher, nas mulheres. Acho que não. Acho que o Gandhi é que tinha uma história dessas, acho eu. Okay. Mas pronto, todos eles, obviamente, o fininho, é? O fininho. Todos eles, que repara, se calhar estou aqui a dizer uma barbaridade, mas todos eles, obviamente, eu nunca olhei para eles, ou seja, eu nunca seguiria ninguém, aliás, eu nunca seguiria ninguém, nem os políticos, de uma forma cega, como alguns dos adeptos de Ventura seguem, ou mais, ou ouviam-os como figuras providenciais que iam resolver tudo, nunca. Mas há uma coisa interessante nestas personagens, que é o ódio que estas personagens geravam, e geravam muito, não é? O Martin Luther King foi assassinado, o Gandhi também, e o Nelson Mandela teve preso 20 e tal anos. Não era um ódio instigado por eles próprios. Ou seja, eles não diziam odeiem-me. O Nelson Mandela nunca disse, pá, se acabar com o apartheid é ser fascista, então eu sou fascista. Não é? Nunca disse isso. E o Ventura, como o Trump, como outros, adoram gerar esse ódio em relação a eles. Uhum. Ou seja, parte da estratégia política é esse ódio. E isso faz-me pensar, pá, que tipo de líderes são estes, independentemente das ideias deles, que gostam de ser odiados. Eu não vejo nada de bom que aí venha. Ou seja, eu acho que um líder tem que ser conciliatório. É a questão da infalibilidade também, que é, há pessoas que acham, não é? Pessoas que são cegas em relação à infalibilidade de um líder. Eu não acho que não exista nenhum líder no mundo que seja infalível e todos terão algum tipo de esqueleto no armário, de alguma forma, não é? O que não quer dizer que não queiram fazer coisas boas. E portanto faz-me sempre confusão quando há gente que não só tem atrás de si este tipo de culto e de seguidor cego, e como alimentam isso, alimentam essa ideia de algo providencial. Sim. O que eu digo desde sempre, que é, eu não tenho nada contra a maioria do eleitorado do Ventura, a não ser aqueles que são assumidamente nazis e fascistas. Não tenho nada, mas tenho tudo contra o Ventura. É um bocado a mesma coisa. Eu não tenho nada contra pessoas que gostam de tourada, percebo, quem nasceu nesse meio, mas tenho tudo contra a tourada em si. E é um bocado a mesma coisa. Não estou a chamar cornudos, não estou a fazer analogia a chamar-lhes cornudos, mas é um bocado isso. Não tenho, acho que é expectável. Aquele ódio, infelizmente, se tu demonizares o eleitorado, acho que como se tem feito a maior parte das pessoas, se quer ponderares o fascismo, olha, mas o André Ventura disse isto, até não é errado, facho. Acho que essa estratégia não é boa e acho que tem demonstrado, mas também não é boa a estratégia de normalizar o discurso dele, não é?
Portanto, é muito difícil Claro, combater este claro, tipo claro. de fenómenos. É engraçado, porque eu durante esta campanha, eu decidi várias vezes, muitas vezes piadas apenas, ou escrever ou tentar perceber o fenómeno de Ventura. E falei pouco sobre os candidatos. E várias pessoas, algumas, especialmente o meu stalker, que de vez em quando aparece, não é? E desta vez apareceu, escreveu um texto enorme, a dizer que ele era o único que dizia coisas a sério e que nunca falava dos outros candidatos. Ou seja, como se aquilo que tu manifestas, escolhes manifestar numa rede social, definisse completamente quem tu és. Portanto, eu fiz 10 posts do Ventura, portanto eu não tenho opinião sobre os outros candidatos. Eu só existo no domínio das redes sociais, o que é uma coisa que eu acho sempre graça. Simplesmente é um assunto mais interessante para quem analisa Claro. a sociedade, seja do ponto de vista mais literário ou mais humorístico. É um fenómeno mais interessante falar do Ventura do que falar do Marcelo. Pá, é só isso. Claro. É só isso. E eu disse-lhe, esse meu ex-colega de faculdade que está sempre, que veio-me dizer: tu só falas do Ventura e não falas dos outros e não sei o quê, essa coisa de pintar os lábios. Ao que eu lhe respondi e disse: olha, ou seja, para quem tem cuidado, para quem é tão crítico da esquerda woke, o que tu estás a fazer é vigiar aquilo que eu digo e tentar decidir com aquilo que eu me devo indignar. Isso sim é digno da esquerda woke. É a esquerda woke que faz isso, não é? Sim. Vigia-te o discurso e diz: não, tu tens de indignar é com isto, não te podes indignar com isto, não é? Pois por isso é que os extremos do círculo político se tocam, não é? Aquela teoria da ferradura. E hoje eu escrevi um texto, que era um texto, e isto é engraçado, eu escrevi um texto que era um texto reflexivo, não era um texto acusatório, e que falava disso, que era, uma coisa é o Ventura, outra coisa são os seus apoiantes. E eu não acredito que destes 400 mil todos sejam fascistas ou todos sejam racistas. E tu podes dizer: mas tu vais votar num gajo que diz as coisas que ele diz, tens que ser racista. Não acredito que seja bem assim. Claro. Agora, o que eu acredito é que existe aqui uma espécie de... tu há bocado falaste, já não me lembro qual foi a expressão, estávamos a falar da emoção, do ódio. Assim, o voto é essencialmente um ato emocional. As pessoas votam emocionalmente, não votam racionalmente, a maioria das pessoas. Isso é normal. E não estou a dizer isto com um tom crítico ou de superioridade. É um ato emocional. Todos nós ouvimos alguém a falar e temos uma relação emocional para o bem ou para o mal com essas pessoas. E ele aproveita-se isso muito bem, porque ele gera essas reações positivas ou negativas. E todos nós, repara nisso, todos nós já tivemos uma história qualquer isto sou eu a fazer um paralelismo com alguns dos eleitores do Ventura, que é, já todos nós tivemos um caso de nos apaixonarmos por uma pessoa que sabíamos que não era a pessoa certa e que nos ia fazer sofrer, ou que aquilo não ia dar resultado, que fomos manipulados. No entanto, não quisemos deixar de viver as tribulações dessa paixão, de, mas eu quero esta emoção, eu quero esta coisa de para trás, para a frente. Eu acho que isso é muito típico. Mas não me apanham nessa. É maluca a maioria das pessoas já passou por isto e saberá o que é que eu estou a falar. Portanto, todos nós já tivemos a nossa percepção truncada pelas emoções. As emoções servem para filtrar a clarividência. E eu acho que para conseguir tirar estas pessoas do desengano, deste desengano que é o Ventura, porque há aqui uma questão que vai mais além da ideologia, que é uma questão de caráter. E podem dizer assim: o PS, o PSD, as histórias todas de corrupção. É verdade, absolutamente verdade, há coisas que têm que mudar. Mas eu vou dizer uma coisa: de todos estes candidatos, eu olho para o Vitorino, o Marcelo, mesmo com as suas coisas maquiavélicas, a Marisa e o João Ferreira e a Gomes, e todos eles têm coisas... E o Maia, todos eles têm coisas que me irritam. Mas eu acho que o gajo que tem mais problemas de caráter é o Ventura. Sim, porque antes da política e antes da ideologia política está a decência e os direitos humanos. E eu só depois disso, é a mesma uma espécie de pirâmide das necessidades, da pirâmide de Maslow. Só depois disso estar cumprido, depois desse patamar básico da decência humana e dos direitos humanos estarem cumpridos, é que eu consigo começar a olhar para o patamar a seguir, que é o da ideologia política e das ideias para o país. Enquanto esse de baixo não tiver cumprido, não tiver satisfeito, eu não me quero saber. Eu não quero saber se o IRS que ele propõe é melhor. Eu não quero saber se as medidas que ele tem para o Serviço Nacional de Saúde são melhores ou piores. Não me interessa isso. Não me interessa isso quando no pilar base do partido e de como o partido começou a crescer foi com base na discriminação
E continua a ser com base Agora, na mas a questão é discriminação. essa. O que é que faz que, eu imagino que entre destas... Agora, há muitas 400 pessoas que não olham para é- isso. Claro. Porque também não as afeta, porque vivem noutra bolha em que não vêem essa discriminação, não vêem essa segregação e não lhes diz tanto isso. E então agem como se esse patamar já tivesse satisfeito. Não é que sejam más pessoas, simplesmente ignoram isso. Ignoram isso, como nós ignoramos que estão crianças a morrer à fome quando estamos a comer um bife de 20 euros. É o mesmo mecanismo, ignoram isso e passam para o outro a seguir. Mas Lá está muito explotado por essa raiva. E tu dizias que ele gera o ódio, é o único que gera o ódio, porque a maioria dos votos que ele tem não são votos emocionais. E ele só consegue ter esses votos emocionais porque gera o ódio do outro lado. Porque se formos racionalmente, se as pessoas fossem analisar tudo tintim por tintim, as incoerências dele e a capacidade que ele pode ter para ser mesmo antissistema ou não, se fosse uma votação racional, ele tinha 1 ou 2%, não tinha mais do que isso. Claro. As outras pessoas votam emocionalmente nele. E, eu percebo, até certo ponto. e um texto que eu escrevi ontem falava disso, é como é que se quebra este feitiço, não é? É a velha pergunta. Um amigo meu que viveu no Brasil dizia, pá, eu já vi isto acontecer no Brasil com o ele não do Bolsonaro, para ambos os lados, ou seja, as pessoas que abominavam, tipo, tudo o que era PT era impossível, era mau, e tudo o que era que não foi, o outro lado também era mau. Por exemplo, eu tenho dificuldade em ver isso porque eu não consigo olhar para uma pessoa direita e dizer, filho da puta direita, és um fascista do caralho. Ah, tu és de esquerda? Epá, és horrível, és... Não consigo olhar para isso. Ou seja, eu vejo primeiro pessoas e eu vejo cada vez mais o filtro da ideologia é os socialistas, os cardalhos, os fascistas. Pá, faz-me imensa confusão. São tipo palas nos olhos, as palas ideológicas, não é? Como antigamente, se calhar, ou em certos sítios tinhas no tempo das cruzadas és muçulmano, vou-te cortar a cabeça, ou és cristão, vou-te cortar a cabeça, agora tens a questão ideológica. E eu falava disso que era, eu acho que é preciso, para tirar estas pessoas do desengano, não é? Para esclarecê-las e dizer, tens toda a razão de estar chateada com... Algumas delas, outras não têm, mas tens toda a razão de estar chateada com o sistema. Há aqui merdas que temos que mudar na nossa democracia, na representatividade, na corrupção, tens toda a razão. Mas olha, tu se calhar estás enganado em relação a este gajo, porque se este gajo chegar lá vai ser igual ou pior. Mas como é que se faz isso? Dá-lhes tempo. Está bem, mas não é certamente com a cena do chamar de deploráveis, são todos fascistas. Não, Eu ontem claro dizia, não. que vergonha que eu tenho vergonha do Alentejo, isto é uma vergonha. O Alentejo, em 3 distritos, teve 20 mil pessoas a votar no Ventura. Lisboa teve 115 mil. Sim. Portanto, vais falar do Alentejo, mas em termos proporcionais, não interessa, são 20 mil pessoas. Em Lisboa são 115 mil. Não é? E já estava toda a gente, o Alentejo já estava a ser o bombo da festa. E houve alguém que alertou... Sim, é preciso perceber qual é isso é um sintoma de uma doença, não é? E eu dizia isso que era tipo, o Ventura é aquele sinalzinho estranho que nos aparece na pele, não é? E que nós vamos descurando. Vamos descurando, um dia aquilo vai ficando maior, a gente vai ao médico, o que é isto? Oh meu amigo, isto é melanoma ou carcinoma, você vai morrer. Porque não fomos ver antes. E este sinalzinho, que é as pessoas descontentes, as pessoas que não têm atenção, muito fora das grandes cidades, que sentem-se mais isoladas e que menos apoio, menos representadas pelos políticos, que são muito da zona, representam muito o português, mas é só da zona urbana e da zona bem, não é? A maioria dos políticos. E esses políticos foram descurando esse sinalzinho que estava estranho ali a aparecer e nunca lhe deram atenção. E agora, cresceu e pode-se virar um cancro. Mas olha, tu não sendo um académico, estás a ir ao encontro de uma autora chamada Anne Applebaum, tem um livro, fica já nas sugestões, um livro chamado O Crepúsculo da Democracia. Eu já tinha ouvido um podcast com ela, achei muito interessante, e entretanto a minha namorada está a ler esse livro. Ela é casada com um político polaco, vive entre os Estados Unidos e a Polónia, acho eu, mas teve acesso, agora não me lembro se ela é jornalista, mas teve acesso aos meandros da política, tanto na Polónia como, conheceu o Boris Johnson várias vezes, e faz uma análise extraordinária sobre estes movimentos, ou seja, de dentro. Teve a jantar... Como é que se conhece uma pessoa várias vezes? Qual foi a frase que eu disse? Tu disseste que conheceu o Boris Johnson várias vezes. Ok, tens razão. Não, mas eu estava a dizer, mas é uma coisa que se diz por acaso, não é? Eu conheci várias vezes. Mas dizemos, é normal dizer isso. Sim, eu esteve com ele várias vezes. Sim. Mas pode ser porque cada vez que estás com a pessoa conheces mais um bocadinho. Percebes? Pode ser ou então porque a outra pessoa, ou então porque tens Alzheimer e nunca te lembras que já conheceste. Sim, a minha avó, no fim, conhecia-me todos os dias, conhecia-me 10 vezes. Que éramos apresentados 10 vezes.
E acho que é um livro que ela conta imensas histórias, portanto é muito fácil de ler e muito interessante. E uma das coisas que ela diz, que ela cita uma economista comportamental chamada Karen Stanner, que começou a investigar os traços de personalidade e diz que cerca de 1/3 da população de qualquer país tem o que ela designa de predisposição autoritária, que se assemelha mais a uma mentalidade simplista, ou seja, pessoas que são com frequência atraídas por ideias autoritárias porque a complexidade incomoda, não é? Já falámos disto aqui várias vezes. Mas mais do que tudo, e só para que vai ao encontro daquilo que tu disseste, das pessoas que se sentem de fora e que têm problemas que não são tratados nos mass media e pelos políticos, ela diz isso, que é: em muitas democracias avançadas não existe agora um debate comum, quanto mais uma narrativa comum, e as pessoas sempre tiveram opiniões diferentes e agora têm factos diferentes. E ela fez um estudo em relação ao Vox, que o Vox começou a falar de quê? De coisas que ninguém falava. O Vox aqui em Espanha, não é? Que era oposição ao separatismo catalão e basco, oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, oposição à migração, sobretudo muçulmanos, fúria à corrupção, aborrecimento com a política convencional, ou seja, tudo isto são coisas que há pessoas que têm estas preocupações. Tu podes dizer, mas já não está na altura de nós estarmos aqui a discutir o sexo, se as pessoas do mesmo sexo podem se casar ou não, a imigração. Mas a verdade é que há pessoas que têm essa preocupação. Pois. Não é? E se tu não falas disso ou não tentas puxá-las para o teu lado, não é? E dizes, perdeste o comboio, então vais ter estes fenómenos. Claro. Como é que se resolve isto? Não sei muito bem. Era matá-los. É um bocado... Repara, resolvia ou não resolvia? Resolvia. Estás-me a perguntar como é que se resolve? Isto resolve. Eu não estou a dizer que é esta a solução que se deve ser aplicada. Mas resolve. É a mesma coisa que isso. Como é que se acaba com a tensão no Médio Oriente? É passar de napalm e matar toda a gente. Resolve. Deixa de haver tensão no Médio Oriente. Agora, não é assim que se faz as coisas. Mas resolve. Resolve. Mas, como é que se resolve isto? Eu acho que é dando tempo. Eu acho que vivemos num país ainda... que eu não acredito que vejamos fenómenos como nas Hungrias da vida, não é? E mesmo em França. Acho que não vai chegar aí. E acho aquilo que eu sempre disse. As pessoas que são mesmo antissistema e que estão a votar nele porque são antissistema e acham que isto vai mudar, quando ele se fizer, eu diria que pode acontecer, vamos ver, porque eu acho que não vai ser nas próximas eleições, portanto terá que ser nas outras, formar governo com o PSD. Aliás, vimos ontem o Rui Rio a mamar o pénis de Ventura durante o discurso, com uma categoria, não se esqueceu sequer das bolas, não é? Lambeu-lhe ali tudo. Não se importou de se associar à extrema-direita, disse que era uma vitória da direita e da extrema-direita, disse assim, algo desse género, sobre a esquerda, portanto é uma coisa incrível de se dizer. E se lhe chamasse direita conservadora, uma coisa assim. E portanto as pessoas aí vão ver que ele é apenas mais um, ou como quando tu já disseste, quando ele for para uma Goldman Sachs da vida. Eu continuo, eu acho que é isso. Entretanto, eu concordo contigo. Acho que ou seja, só se consegue combater isto com duas coisas. Mas dito isto, eu estou-me a cagar. Eu só estou aqui. Não responder ao ressentimento com ressentimento. E eu hoje comecei exatamente por não fazer isso. Ou seja, ontem estava a dizer isto, não responder ao ressentimento com ressentimento. E outra coisa é perceber que a democracia, ao contrário dos totalitarismos, não é? O totalitarismo é uma espécie de um martelo que se impõe e que se prospera com a ignorância. A democracia exige algo que dá mais trabalho, que é o compromisso e esclarecimento, não é? Tu convences alguém, dizer não é assim, olha aqui os números, até porque há gente que tu não podes, ou seja, há realmente irrecuperáveis, há gente que não vale a pena ter uma conversa. E então ontem estava a dizer isto, que é preciso chamar, e às vezes, e hoje de manhã fui ao meu perfil, ao oficial, e tinha logo um gajo a dizer... Ou seja, eu tinha este discurso, repara, eu escrevi este texto que não era um texto a atacar o Ventura sequer. Era um texto a dizer, é preciso unirmos, é preciso pensarmos, não era? Já escrevi textos muito piores sobre isso. E veio um gajo dizer, tu és um socialista, deves ser paneleiro, vai mas é trabalhar, porque essa que eu adoro é o vai trabalhar. Que ele diz isso, o Ventura diz isso. Sim. Vai trabalhar, diz o gajo que a uma segunda-feira está a escrever comentários no Facebook em horário de expediente, que eu acho sempre incrível. Claro, não, e diz, e também precisa, vai trabalhar, eu preciso dizer ao Ventura, desculpa lá, Ventura ou qualquer outro candidato, o teu trabalho é andar de carro a comer bifinhos com champignons com os teus apoiantes, portanto, pá. Sim, mas há essa Maria Vieira, estás a ver?
Exatamente. Isto é uma ideia muito salazarista, muito portuguesa e muito salazarista do trabalho honra e tal. E de um certo tipo de trabalho. E, por exemplo, na cabeça do Ventura não cabe que as pessoas que vão protestar podem estar de férias, podem ter tirado a tarde para ir protestar. Ou seja, o facto de protestar é que tu não trabalhas. Não, é tipo, se calhar há gajos que trabalham mais do que ele, mas decidiram ir protestar. E esta ideia de que duas coisas não podem conviver ao mesmo tempo, este binarismo simplista, isto acontece muito, que é o tal gajo, o tal meu stalker que dizia: porque tu não falas dos outros candidatos, então tu és a favor do sistema. Disse: não lhe disse isso, mas eu pensei: não, eu adorava haver um candidato realmente que viesse com propostas para mudar algumas coisas no nosso sistema político e que mudasse. Eu gostava dessa mudança. Agora, eu não embarco na mudança pela mudança, porque sim, porque há um gajo que grita mais alto que os outros e diz as verdades que ninguém diz. Como se ninguém dissesse que há um problema de corrupção. Toda a gente diz isso. Sim. Mas conheces alguém que não diga que há um problema de corrupção? Especialmente os partidos. Toda a gente diz isso. Sim. O que ele diz é... Sim, toda a gente diz, não é? Claro. Ele é seletivo na corrupção dele também. Depois tem essa, né? É muito seletivo na corrupção. Mas então houve um gajo que me chamou socialista, cagou os socialistas, e eu único respondi-lhe, não devia ter respondido-lhe. Eu disse: olha, tu és ótimo realmente a fazer copy-paste do discurso do teu líder, nem uma ideia tens, tipo, sabes? E o gajo começou a ir responder aí 3 vezes, e ao final da terceira vez, eu comecei: mas o que é que eu estou aqui a fazer? Tu estás a falar com um gajo, claramente, precisa disto, quer isto, faz isto todos os dias e estás a agir exatamente como disseste que não devias reagir, que é o ressentimento, que houve uma altura que eu tive para escrever: vai para o caralho. Sim. Vai para o caralho, meu, cala-te, és burro. Às vezes vai para o caralho, bem. és burro, sim. Às vezes sabe bem. Claro, mas para ser consequente, então o que eu fiz foi, fiz uma coisa que é banir o gajo, tipo, não quero falar com este gajo não me interessa, não posso ter um discurso com este gajo, porque com o outro, o meu ex-colega, de vez em quando ainda consigo falar com ele e dizer: olha, não é bem assim, com este gajo não dá. E também porque é ex-colega, não é? Se não o conheceste lá, sim, também é verdade, apanhámos uma badeira juntos. A primeira badeira da faculdade foi com ele, portanto, respeito por causa disso. Mas com este gajo não dá para ter um gajo que me diz: vai trabalhar, tu não deves ser daqueles gajos que não trabalham, não sei o quê. E eu vou dizer o quê? Olha, não, eu trabalho, por acaso estou desde as 8 da manhã a trabalhar e vou estar até às 6 e estou a fazer isto. Não vou estar a explicar a este gajo isso. Não, diz-lhe assim: só não é trabalho porque a tua mãe não me paga. Percebes? Pronto, andas assim. Às vezes devia ter-te ligado e dizer: Guilherme, prepara-me aí 4 ou 5 comentários para eu Posso ser consultor. Vou criar um WhatsApp em que é só as pessoas mandam para lá quando, olha, responderam-me isto nas redes sociais, o que é que eu devo responder? E eu respondo. E tenho que pagar uma mensalidade para ter acesso a esse serviço. Agora, pode estar aqui qualquer coisa. Eu concordo contigo. Tenho dificuldades em imaginar que isto vai ser tipo Polónia-Hungria, até pela nossa história, não é? Mas, ou seja, não é tipo do género, tudo é impossível. Ou seja, eu acho que tudo é possível. Também ninguém diria que com Trump era possível há 20 anos nos Estados Unidos. E não sei se lembras, tipo... Também há aqui uma questão a ver. Não vamos ser como a Polónia e como a Hungria. Mas também eles têm gajas ótimas. E a questão é assim: portanto, é o preço a pagar, que as gajas ótimas, às vezes... É o preço a pagar, se calhar, de realmente termos que meter os ciganos todos numa ilha, percebes? Que é para ter gajas ótimas. Não sei, temos que falar com a comunidade cigana a ver se eles não davam um jeitinho por nós, para a gente ter gajas ótimas. Não que não tenhamos gajas ótimas, atenção, as portuguesas são muito bonitas, efetivamente. A questão é, o que é que preferes? Ter gajas ótimas, mas... o poder executivo de um governo pode nomear os juízes a seu favor, como acontece na Polónia e Hungria? Ou preferes ter as gajas menos boas e tens a separação dos poderes bem conservada? Ou queres realmente a resposta sincera a essa pergunta? É as gajas. Mas eu percebo, eu lembro daqui há 2, 3 anos, quando nós falávamos... tu dizias que achavas que não ia haver um fenómeno de extrema-direita e tal. Não há no sentido da violência. Ou seja, tu provavelmente extrema-direita perigosa que andasse a fazer violência. Mas provavelmente nem tu nem eu diríamos, não te estou a dizer que não tiveste capacidade de antever, mas nem tu nem eu diríamos há 2 anos que o gajo ia ter 10%, 13% das... Não diríamos. Não tudo é um bocado possível. Não diria. Eu acho que há quem diga que o gajo é demasiado inconsistente e não há ali um pensamento, não há ali uma coisa para se aguentar.
O Bolsonaro também não. O Trump também não. E eu quero acreditar que... Sem desprimor para os nossos irmãos brasileiros, pá, não comparemos, não é? Está bem, mas estou a dizer o facto... Eu sei que há mais burros no Brasil. Eu sei primeiro porque é um país maior, não é? E depois porque, infelizmente, para eles têm um sistema de ensino mais podre do que o nosso. Claro. Isto para mim, isto é uma dúvida, não é uma certeza. Eu não sei até que ponto essa inconsistência, os volte-faces, o gajo ser um vira-casacas, o Ventura, até que ponto, ou quando ele for ministro de não sei quê e começar a ver os jornais começarem a descobrir coisas com os ministros dele. Porque assim, segundo as pessoas que eu já vi que são do Chega, quando eles estiverem no poder, vai haver casos. Ou seja, é impossível não haver casos. Sim, alguém vai parar à prisão e vai ser... Ou à prisão, ou... Mas não sei quando é que isso vai acontecer e até que ponto é que isso vai acontecer. Portanto, é uma incógnita. Agora, o que eu acho é, mais uma vez, é muito fácil agora. Pá, porque tu vês isso, não é? Pá, as pessoas que ontem diziam os portugueses são estúpidos, os portugueses são burros, os alentejanos são burros, é uma vergonha, como é que este país não aprendeu com o fascismo e não sei o quê. Não acho que seja por aí. Não acho que seja por aí que se consegue parar o crescimento. E também não vale estar a pregoar o dia todo e a campanha toda. É a democracia que está em causa, vão votar e não sei o quê. E depois a democracia não sai para o lado que eles querem e não pode ser e não sei o quê. Também não vale isso, percebes? Também é um bocado... Amigo, a democracia é assim. Democracia dá para... às vezes quando um gajo não gosta, é a democracia na mesma. Mas pronto. E agora, gostava de fazer uma referência ao Tino Vitorino Silva, que fez da garagem do seu irmão a sede da campanha. É verdade. Fez a campanha toda em casa, porque ele disse que o povo estava em casa e que ele devia estar em casa também. E foi o único que eu vi preocupado com o número de votos. Achei isso curioso. Todos os outros falavam em percentagens e em lugares. E ele diz, eu só quero mais um voto do que eu tive. Tive 150 coisas, que nunca se percebe muito bem o que ele disse. Quero mais um voto, como em cima, mais um português a votar em mim. E portanto, a mensagem passou e foi bom. E foi o único. E ele teve mais. Não sei se teve mais, acho que teve menos. Acho que teve 140 e tal mil, esta vez teve 130 mil. Em termos de percentagem foi ela por ela. Acho eu, mas eu não tenho certeza, vi por alto. E achei giro um político, um candidato que não vai ganhar, e para quem não vai ganhar, só lhes devia interessar quantas pessoas votaram neles e a quantas pessoas chegou a mensagem. E não a percentagem. O que é que interessa teres 10 se menos pessoas votaram em ti? Significa que isto tem descrédito. E achei giro isso. E acho que fazia muita falta um Tino, não como presidente, apesar de eu, se me dessem a escolher, eu escolhia o Tino só porque achava que era giro. Mas um Tino como deputado acho que fazia muita falta. Para representar, lá está, esses se calhar mais esquecidos, que não se veem representados naqueles deputados de fato e gravata, e para não se radicalizarem para o outro lado, porque o Tino pode ser populista, mas parece-me que aquela camada de decência está mais do que completa e satisfeita. Para já, eu não sei se foi verdade ou não, mas havia quando o Ventura foi atacado por caixas de pastilha elástica em Setúbal, e depois já se dizia que eram pedras da calçada e não sei o quê, que ele disse, pronto, não sei se foi ele que disse ou não, mas circulou um tweet que era, lá vou ter eu que ir a Setúbal arranjar a calçada. Sim. Não sei se foi ele. Não sei se era verdade, okay. Também não fui verificar. Mas se for ele, tinha muita se for graça. ele, incrível. Yeah. Agora, tendo em conta que vai ser difícil ele ser deputado, o que é que resta às pessoas que querem ter uma opinião e ou vão para as redes, passam um dia nas redes sociais ou criam um podcast. Portanto, o Tino pode criar um podcast e se calhar... É isso. Ainda devemos cá ter o Tino. Da garagem do irmão? Da garagem da vizinha, a garagem da irmã, do irmão. Sim. E é isso. Muito bem. Quanto tempo é que vamos? Que eu não tenho aqui contador. 1h02. Então vamos ver. Para quem estava farto de eleições, falámos quase tudo sobre eleições. É verdade. E muito Ventura. Mas é verdade. Pronto. Nós, assim, eu vou dizer uma coisa aqui. Lá está, é o fenómeno mais interessante de falar. Não é? Nós podemos... Não, e é interessante... Vamos falar o quê? Meia hora sobre a Marisa Matias? O que é que a gente tem para dizer de Marisa Matias? E há uma coisa que é importante, que é... mas falam muito dele, dão-lhe muito palco, não sei o quê. Pode haver um bocado de verdade nisso. Mas a questão é... Alguém que passa de 1 para 10% é suscetível de ser falado e de ser analisado. Ou seja, é um fenómeno. E eu não gosto de passar pela vida e ver as coisas a acontecer sem as analisar. E hoje, se tu reparaste, pelo menos tentei fazer isso, mais do que crítica...
ao Ventura, que é uma coisa que eu faço com bastante consistência e bastante prazer, pá, eu tento perceber as coisas, ou seja, isto não é apenas gratuito. Eu não quero ser o gajo que vai ao meu Facebook dizer: sou socialista do caralho, esquerda caviar não trabalhas. Eu não quero ser essa pessoa. Portanto, eu quero perceber o que é que está a acontecer. E se calhar somos parte do problema, por falar nisso somos, mas também não acho que nos possamos restringir apenas a isso. Também somos parte do problema do aquecimento global por estarmos vivos, e não é por isso que nos vamos suicidar. Não é verdade? Sim. De cada vez que, por exemplo, de cada vez que te peidas, estás a contribuir para o aquecimento global. Cada vez que respiro, cada vez que como, cada vez que tomo banho, querem ser perfeitos, matem-se. E podem meter isto numa t-shirt. O que é que aconteceu este fim de semana também? Uma coisa que eu gostei muito, duas coisas. Foi os memes. Já se pode dizer memes, a palavra já é portuguesa, não tens que dizer meme, certo? Podes, acho que sim. Os memes do Bernie Sanders. Sim. Que revela realmente que há muita malta que não trabalha, mas que nós beneficiamos disso porque fazem memes excelentes. Não é? Sim. Os memes do Bernie Sanders. A história das luvas dele, não é? Aquilo era, para quem não sabe, era uma fotografia que tiraram durante a tomada de posse, em que ele estava todo tapado com a máscara e com umas luvinhas daquelas que só têm 2 dedos, não é? E meio aborrecido, parecia que estar ali tipo, nunca mais acaba, cheio de frio. Mas sabes o que é que o gajo... um avô em qualquer evento social que está a pedir quando é que vamos para casa. Quando é que vamos para casa? Quando é que sabes o que é que o gajo fez quando isto se tornou viral? Não vi. Mandou fazer t-shirts, vendeu no site dele a $45 e todo o dinheiro que ele fez ia para ajudar a cozinha económica do estado de onde ele é senador. Olha, fixe. E as t-shirts feitas na China por trabalho infantil, certamente. Não estou a brincar. E depois também houve, porque nós já falámos aqui várias vezes do UFC. Para quem não sabe, é uma conjunção de artes marciais, Ultimate Fight Championship, não é? Sim. O UFC, quer dizer. É um torneio de MMA, não é? A organização mais conhecida da MMA. O McGregor, que era um das figuras clássicas, voltou e eu até disse isso ontem ao Guilherme, que parecia à esquerda a levar na boca ontem, não é? Fiz essa ponte porque foi nocauteado. Ter sido um cross de direita que o meteu knockout, sim. Foi. Então foi um cross-direita, ele era à esquerda. Exato, era à esquerda, exato, faz sentido. Sim, e ele é conhecido pela mão esquerda até. Ele é conhecido pela mão esquerda. Mas à diferença da esquerda portuguesa, ele ganhou $5 milhões por levar na boca durante 7 minutos. Não é? Ficar eu não sei quanto é que terão ganhos também, se formos a ver. Temos partidos e campanhas e votos também. Das presidenciais 5 milhões. Não é isso. Milhões não, mas também... Mas ninguém foi a perder. Na verdade... seja dita, nenhum partido ficou a perder muito, não é? Muito bem, para terminar, algumas sugestões. Para quem gosta, há muito quem goste, as questões da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos judeus, dos holocaustos. A BBC fez uma coisa extraordinária. Há quem gosta, no BBC. principalmente os fãs do Ventura. Sim. Gostam. Só que a gente vê como um documentário, eles veem como nostálgico, não é? Com nostalgia. Que é uma coisa chamada Voices of the Ghetto, em que pegaram em tudo o que havia escrito sobre a vida no gueto de Varsóvia e dramatizaram. Para uma banda de rap. Voices of the Ghetto. Mas este é o gueto a sério, não é o gueto, não é o gueto de Los Angeles. Quer dizer, também é um gueto, mas eles podem sair de lá. E acho que está um trabalho extraordinário de dramatizaram isso, portanto leram as cartas, bilhetes, tudo o que havia. Também, para quem gosta de máfia, há 2 séries que já existem há algum tempo, mas eu estive a ver os primeiros episódios por uma questão profissional, que são um bocadinho diferentes, que é o Suburra, que é passado em Roma, e o Gomorra, que é passado em Nápoles. O Suburra é uma coisinha assim um bocadinho mais pop, mais pastilha elástica, mas tem alguma graça. O Gomorra é mais mesmo descarnado, mostra o lado da máfia e da pobreza em Nápoles, sem contemplações. E por fim, mais uma coisa, já ouviste falar do radar de acéfalos? Já uma cena no Instagram, não é? Pronto. Eu tenho que dizer que rima à brava, porque é um conceito super simples. Sim. Agora há várias variações, já. Pronto. É um gajo que vai aos acéfalos, que escrevem negacionistas, os gajos que escrevem sou socialista, e só escreve pi, que é o radar, não é? Dizer está aqui um acéfalo.
E depois o gajo publica os prints disso, não é? E as mensagens. O gajo recebe mensagens de gajos a escrever testamentos ao que ele só responde pi. Sim. E se ele os gajos responde, continuam. Ele faz outra vez. Pi. Faz outra vez e depois às vezes com caps lock quando aquilo se torna mesmo grave, não é? Sim. Pá, e o que é engraçado é o tempo que as pessoas perdem a pensar assim, que não pensam que este gajo está-me a dar um baile gigante a dizer pi, vou-me embora, não vale a pena notar ou seja, tens ali gajos que perderam horas da vida deles. Como perdem contigo. Sim, e mesmo da vida, no sentido em que devem se ter enervado tanto que vão morrer um bocadinho mais cedo por causa daquilo. Não, tipo, tu vês gajos, tu sentes, estás a ver o gajo, estás a imaginar o gajo a espumar da boca, a ler pi a dizer, e tu não deves fazer, tu deves ser um... Não mostras a cara, filha da puta. E vou, e se eu descobrir onde é que moras e mato, e não sei o quê. Portanto, sigam-no, façam esse favor, porque estão a matar acéfalos, de certa maneira, com crises de nervos. É o radar de acéfalos no Instagram, eu não tenho, mas a minha namorada mostrou-me, pá, eu caguei-me a rir com aquilo. E finalmente, no dia 3 de Fevereiro, julgo que é às 9h30 da noite ou às 9, mas no dia 3 de Fevereiro estreia Até que a Vida me Separe, a série que eu escrevi com o João Torres e o Tiago. Até que a Vida nos separe, muito obrigado. Foda-se, Até que a Vida nos separe. O nome da tua série, cara. É verdade. Estreia na RTP. Já vi os episódios todos e posso-vos dizer uma coisa muito fixe, que acho que é sempre a subir. Acho que os episódios vão subindo de qualidade. É uma série... Vão subindo de qualidade em produção e no texto. É uma série que se calhar é um bocadinho incomum em Portugal, no sentido que é um slow burn. Ou seja, vais conhecendo as personagens e vais tendo payoffs ao longo da série. Que é um risco fazeres isso, não é? Porque especialmente numa cultura muito, como nós temos, muito imediatista. Mas estou contente com o resultado final. São 10 episódios? 8. Ok. Sim. E face à última série que tinhas feito, aquela da... Como é que chamava? País Irmão? O País Irmão. Acho que esta está mais consistente. Acho que mais consistente. Okay. Está mais consistente porque a outra tinha muitas personagens, eram mais episódios. Aliás, isso foi uma exigência do produtor, porque eram para ser 13 e o gajo quis transformar aquilo em 18. Pá, e desregulou completamente o arco das personagens. Mas repara, eu gosto imenso daquela série e acho que tem coisas fixes. Sim. Mas era mais ambiciosa num país onde tu não podes ser muito ambicioso em termos de produção. Portanto, tinha 20 e tal personagens e este é mais reduzido. E se houvesse uma segunda temporada eu reduziria ainda mais, mas estás a aprender, lá, não tens muitas oportunidades de fazer séries e cada vez que eu faço, pá, a curva de aprendizagem é enorme. Se eu fizesse uma segunda temporada aprendi imenso com esta primeira, de coisas que não repetiria. Mas é uma série, como é sobre relações amorosas, é sobre humor e é sobre uma família. Eu acho que pode ter pontos de interessantes. Sim, é relatable para quem vê também, não é? Exatamente. É isso, portanto vejam, estejam atentos, 3 de Fevereiro, não é? Na RTP1. Exatamente, RTP1. É isso. Eu, em termos de sugestões... Há um dos episódios em que o Alberto Jerónimo mostra o rabo, portanto para as meninas... o Albano Jerónimo. O que é que eu disse? Alberto Jerónimo. Portanto, não sabes o nome da série, nem o nome dos atores, e eu sei. Estou cansado, estou cansado. O Albano Jerónimo... Vai, mas é trabalhar, pá, vai, mas é trabalhar. E acho que é no quarto, portanto tenho que ver até ao quarto. É a cena dele mostrar o cu, ele mostrava o cu no Bicho, acho eu, do Bruno Nogueira. Mas olha, isto foi escrito antes do Bicho. Olha, acho eu. Se calhar foi daí que ele tirou a ideia, espera lá, vou mostrar o cu, vou fazer aqui uma premiere do cu no Bicho. Para depois já... É um ator de método que teve que começar a mostrar o cu antes para depois mostrar o cu aí. Eu, em termos de coisa, viu a cena do caso O.J. no Netflix, nunca tinha visto. O qual? O American, a ficção? A ficção. Ok. É que o documentário é do caralho, pá. O documentário é muito bom. Não vi, São mas gostei muito episódios. da ficção. Acho que está muito bom. Está muito giro. Pá, e aprendi ali coisas sobre o caso. Eu sabia do caso do ponto de vista criminal e alguma coisa do impacto social que aquilo tinha tido, mas não tinha noção de que tinha sido assim tão... Guilherme, deixa-me dizer, vai procurar o documentário, porque se gostaste da série, pá, o documentário é incrível. Acho que ganhou um Oscar. Okay. É documentário são de 10 partes. Pois, são muitas partes. Mas é mesmo muito bom. Agora já vi a história, percebes? Okay. Tenho que ver. Mas sim, pronto, vejam um ou outro, é giro. Depois, fazer aqui uma sugestão que é para daqui a muito tempo, mas podem, que é o Daniel Sloss, humorista, vem a Portugal. O Daniel Sloss, não sei se conhecem, tem especiais no Netflix. Já veio a Portugal uma vez ao Alive há 5 ou 6 anos, não era muito conhecido, depois ele entretanto explodiu. Tem 2 specials muito bons na Netflix.
E ele vem cá, vai ser dia 1 de setembro no Tivoli, e vem cá por intermédio de minha agência, a agência onde eu estou e que tenho com o Nuno Pires e o Henrique Lourenço, e vem cá e, portanto, vão ver. Os bilhetes vão estar à venda a partir de quarta-feira, penso eu, na Ticketline, para Tivoli, para setembro. Vamos contar que nessa altura a pandemia já amainou, mas pronto, para os fãs de comédia, muitos devem conhecê-lo. É um gajo muito bom, dos melhores a fazer stand-up. Para quem não conhece, mas gosta de ver stand-up de comédia e percebe inglês, também pode arriscar. Vão à confiança. Quer dizer, eu nunca vi este espetáculo, não sei se é bom, mas os outros eram bastante bons, os 2 últimos. E é isso. Não tenho mais nenhuma sugestão, a não ser sugerir aos patronos nível 1 para passarem para nível 2, e sugerir a quem não é patrono para se tornar patrono. E agradecer, acima de tudo, a toda a gente que já fez o upgrade e que continua patrono, mesmo sem upgrade. Porque é bom saber que, além de contribuírem numa de que estão a ajudar, para nos ajudar, também estão a contribuir porque querem conteúdo extra. Ou seja, estão a pagar pelo conteúdo e não só a pagar porque nós somos boas pessoas e vocês querem ajudar. Agradecemos também esse contributo, mas também é bom saber que o malta paga para ter o conteúdo extra. Portanto, quem puder fazer o upgrade, ótimo. Quem não puder e continuar com um só para fazer parte dos patronos e poder fazer perguntas e essas coisas, também agradecemos imenso. O problema que tem havido, que houve com alguns patronos, acho que já foi identificado. Houve pessoas que fizeram o upgrade, não estavam a ter acesso, mas tem a ver porque se vocês fizerem o upgrade, não podem simplesmente aumentar a contribuição de 1 euro por mês para 2 euros por mês. Tem que ir mesmo aos níveis, aos tiers ou tiers, não sei como é que ele se diz, e passar mesmo para 2, senão ele assume que vocês são só a subir o contributo sem escolher o nível novo, e por isso é que depois não recebem. Acho que é isso. Portanto, vejam muito isso. Bem, é o portanto, patreon.com. só tem que ir a patreon.com/ sem barbas na língua. Exatamente. E escolher. Muito obrigado. Até aumentámos os patronos. Temos tido mais. Além do pessoal que fez a upgrade, também tem chegado os patronos novos. Agradecer imenso, e que isso nos dá força para continuar e para tentar melhorar. Olha, por exemplo, estamos a fazer isto. Se fizermos uma subscrição premium do Zoom, portanto também estamos a pôr aqui algum dinheiro. Estávamos a gravar por Skype e a qualidade da imagem era mais manhosa. Também não é muito. E ficava estranho, sim, também não é muito. São 15 paus por mês. Sim. Mas não estejas a fazer-te agora de vítima, porque depois os nossos ouvintes vão ver quanto é que custa e dizem, e os gajos aqui a mentir-nos e não sei o quê. Não, mas é investimento. É investimento. E tempo. Mas a ver se isto também fica melhor para quem paga o nível superior, não nos vê a cara enquanto nós não podemos gravar isto presencialmente, e também para ver se o áudio fica mais fluido, não sei, vamos ver se também ajuda nisso. E é isso. Portanto, até para a semana, e para a semana não vamos falar de política, vamos só falar de animais. E putaria. Vai ser um programa dedicado a animais. É isso. E putaria no mundo dos animais, já dizia aquela música dos Mamones das Assassinas, não é? Há muita putaria no mundo dos animais, vamos explorar isso. É isso, como é? No mundo dos animais há muita putaria. Eles comem a mãe, a própria mãe e a tia. Uma coisa assim. Os bonobos, que são uma espécie de chimpanzés, são um bocadinho diferentes, mas são muito parecidos. Epá, aquilo fazem orgias. É tipo... E bem, e se andássemos todos nós a fazer orgias, não havia tantos votos. Não havia fascismo. Onde a gente sabe. Bom, é isto. Até para a semana. Até para a semana.